Ok, então retomando, né? O planejamento, então, ele tem que ter as seguintes características: tem que ter objetivo e meta, ou seja, para que você está fazendo aquilo e o que você pretende alcançar com com aquele objetivo. Depois tem que se desenvolver meios para atingir os objetivos e as metas. Não adianta querer ser rico sem trabalhar, né? É só se for político aqui no Brasil, ou ganhar na Mega Sena. Ou seja, eu tenho que construir meios, né? Por exemplo, hoje vocês querem ser engenheiros florestais. Então, qual é o meio? É o aprendizado técnico de cada disciplina, né? Através do estudo, da dedicação, do conhecimento adquirido ao longo do tempo. Esse é o meio. E o método é praticamente aquilo que você vai, como você vai executar, ou seja, é o operacional. Então, como que você vai chegar ao final de 5 anos com o teu objetivo, que é ser formado engenheiro ou engenheira florestal? Através de participação nas aulas, de execução dos trabalhos, né? Estudar para as provas, não só para as provas, mas para que o conhecimento fique sedimentado lá, né? Então, essas são as características. Bem, então quando a gente fala de objetivos e metas, a gente está falando de uma estratégia. Então, o planejamento, em primeiro lugar, ele tem que ser estratégico. Ou seja, quando você decidiu fazer a faculdade, você tinha uma estratégia. Bem, eu tenho um ensino médio e eu moro numa região florestal, então eu acredito que se eu for engenheiro florestal, engenheira florestal, eu vou conseguir me realizar como pessoa e provavelmente teria um ganho financeiro maior. Esse foi o teu planejamento estratégico. A estratégia foi fazer o quê? Fazer um curso superior. Tá. Depois, os meios para atingir os objetivos é um nível tático, que se faz, onde se faz o planejamento tático. Então, voltando aí para a tua vida acadêmica, né? Então, você vai ali, faz o vestibular, passa no vestibular, né? Mas antes disso você olha para a duração do curso. São 5 anos, a prestação é tanto por mês, eu vou ter mais tanto de despesa, então eu dentro de 5 anos eu vou ter tantos anos de idade também. Então tem que se pensar tudo isso, né? Eu, por exemplo, quando fiz um doutorado, antes de entrar no doutorado eu fiz essas contas, né? E eu decidi que, primeiro, eu achei assim que pela minha idade não valia a pena fazer o doutorado, porque o que eu ia despender de recursos e tempo seria melhor aproveitado se eu me dedicasse à minha vida profissional. Mas aí estabeleci os seguintes critérios: eu só vou fazer o doutorado se eu conseguir uma bolsa da universidade, senão eu não faço. E outro critério também que eu utilizei foi que eu já tinha os dados coletados, praticamente todos, só tive que coletar mais alguns dados. Então eu pensei, bom, diante disso eu vou fazer o teste para entrar na pós-graduação nível doutorado. Daí eu fiz o teste, passei, e daí no primeiro ano eu achei que eu já ia receber bolsa, né? E foi bem no ano que teve uma restrição na quantidade de bolsas, e daí eu fiz o primeiro semestre sem bolsa, com recursos pessoais, né? Viagem, deslocamento para Curitiba, trabalhos, enfim. Aí no segundo semestre a mesma coisa. E daí chegou em novembro, bom, eu pensei, se até o final do ano não sair a bolsa, eu vou trancar. Aí em novembro chegou uma vaga de bolsa para mim, uma disponibilidade. E daí eu
continuei doutorado, fui até o fim, deu certo, graças a Deus. Então isso é um planejamento tático, né? E daí, com relação aos métodos, é a nível operacional. Então você vai fazer o planejamento operacional, trazendo aqui para a nossa realidade acadêmica. Então como estudar, quantas horas por dia, por semana dedicar ao estudo, quais são os horários que eu vou estudar, né? Então isso se aplica na área florestal também. Então vamos ver cada um dos níveis de planejamento. Segundo o Weintraub, 86, o planejamento estratégico tem como objetivo principal verificar os recursos florestais que a empresa necessitará ter, ou seja, área plantada e produtividade, né? Definir a capacidade de produção de seus vários segmentos. Então eu tenho uma indústria de celulose, vou ter que ter tantos metros cúbicos por mês no pátio. Ela vai produzir tanto por ano, aí eu tenho que dimensionar isso em volume de madeira, por ano, por mês e por dia, por semana. Só que eu não vou ter, para uma indústria de celulose, eu não consigo ter uma área única, de uma única produtividade. Então eu vou ter que fazer aquisição de áreas mais férteis, menos férteis, e isso implica no investimento de recurso financeiro, né? Então quanto de recurso que eu tenho disponível para quanto que eu vou produzir por sítio, e quanto que eu tenho que ter de área de cada sítio para atender a demanda mensal, por exemplo. Tem um pensamento um pouquinho complexo, né? As decisões estratégicas envolvem grandes investimentos, obviamente, como a aquisição de terras e construção ou expansão de uma fábrica. Ok, vamos em frente. Planejamento estratégico é a primeira etapa do planejamento. Vai explorar as possibilidades de produção, formular as políticas para a silvicultura e colheita, especificar um plano de implementação. Daí deve-se considerar os pontos fortes do planejamento e fracos. Ou seja, digamos que eu quero montar uma indústria de celulose, mas eu quero, a princípio, implantar na região do norte do Paraná, por exemplo. Tá, tudo bem, você quer criar uma indústria de celulose lá. Só que lá no norte do Paraná, a terra é muito fértil e, portanto, muito cara. Então, vai existir aí uma limitação, né, na aquisição de terras. É um ponto fraco, o preço da terra. Então então eu vou mudar de local. Eu vou lá para o Pampa Gaúcho. Tá, Pampa Gaúcho é uma região de campo. Tá, eu vou montar minha fábrica lá, ok. Só que o Pampa Gaúcho é região de campo, o solo é raso, baixa fertilidade natural, portanto baixa produção da floresta. Eu vou ter que plantar ter muito mais área de povoamento florestal do que eu teria, por exemplo, em outra região. Quanto custa a terra lá? E qual é o custo de logística, de distribuição desse papel? Quanto que eu tenho que produzir anualmente para que compense economicamente a produção lá no sul do país, por exemplo? Então são pontos que têm que ser considerados no planejamento. Então o planejamento estratégico ele é uma função do produto, ou seja, o que eu quero produzir, qual demanda que existe no mercado, como que eu vou atender essa demanda, quanto que eu tenho que tipo de indústria que eu tenho que montar, né? E quanto de terras e produção de madeira que eu tenho que ter para atender essa demanda. Então é longo prazo. O planejamento estratégico é sempre longo prazo. Ele está em função do mercado também. Então a gente poderia pensar assim, poxa, por que hoje
as grandes indústrias de celulose a nível mundial estão investindo maciçamente na ampliação de indústrias, já que nós vivemos um momento de evolução tecnológica e a gente está deixando de consumir livros, cadernos, revistas, agendas, jornais, tudo isso que é de papel. Então, os investidores na área de celulose, eles têm em mente o aumento do consumo a médio e longo prazo de celulose. Mas do consumo de que tipo de celulose? Então essa é a sacada, né? Esse é o raciocínio que precisa ser feito num planejamento estratégico, com base no mercado futuro, né? Com base na maximização também dos investimentos, através do valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback, essas coisas. Um dia, já contei essa história, né? Falei com o diretor da Orça Florestal, né? Que tem mais de 100 mil hectares de floresta plantada no Brasil, e eu perguntei justamente isso para ele, né? Se eles faziam uma colheita no momento de máximo rendimento econômico da floresta, máxima produção biológica de madeira, ou se a colheita estava em função do consumo de matéria-prima da fábrica. Aí ele me respondeu, obviamente, né, em função da demanda de matéria-prima de tora para as fábricas de celulose. Então daí ficou aquela pergunta no ar, né? Será que o investimento florestal, eles estão alcançando a máxima produção de madeira por hectare? E nesse momento da máxima produção de madeira por hectare, o valor presente líquido é o máximo também, a taxa interna de retorno é a máxima. Então são aspectos que têm que ser considerados, né? Não é somente a máxima produção biológica, mas de repente você tem lá o máximo incremento médio anual, mas naquele ano a madeira está com preço de mercado muito baixo. E daí, o que você faz? Você faz o desbaste, faz o corte raso, ou deixa a floresta lá, né, com as taxas de incremento cada vez menores, esperando o preço da madeira subir? São perguntas a serem respondidas, né? Bom, outra pergunta é: qual é a espécie que eu vou utilizar? A espécie está em função do produto. Então, até pouco tempo atrás, né, pinos era exclusivo para uma coisa e eucalipto para outra. Hoje já, né, a tecnologia industrial já está avançando, que se faz praticamente qualquer produto de qualquer espécie, né, ou mix de espécies, né. Mas daí a espécie está em função também da topografia e do clima, da fertilidade natural. Então, quanto de pinos, quanto de eucalipto eu vou plantar? Eu planto uma ou outra, ou eu planto as duas espécies? Isso é planejamento estratégico, né? Então, planejamento estratégico é de longo prazo. Vai de 30, 35, 50 anos. Não é um planejamento que se faz no hoje, no agora. Então tem que se fazer a geração de cenários, pensar na rentabilidade do negócio, aquilo que a gente já falou, né? O que, quanto plantar, quais são as expansões de área previstas, quanto que vai se colher, vai ser feita a venda de ativos, por exemplo, algumas empresas elas têm a área florestal e acabam depois de um certo tempo vendendo esses ativos florestais, né, que são as florestas, para capitalizar, para fazer um novo investimento na indústria, e depois passa a comprar madeira no mercado. Então vale a pena ter áreas florestais, ter aquele capital investido na terra, na floresta, ou vale a pena vender esses ativos e comprar madeira
do mercado, o que é mais barato para a empresa. E regular a floresta, aqui está como ordenamento, né, mas hoje a gente fala manejo florestal. No planejamento estratégico, então, tem que haver um alinhamento, né, do planejamento. Então, quais são as metas, quais são os custos fixos, os custos variáveis e assim por diante, né? Vai sendo detalhado isso. Mas isso tudo é a longo prazo, né? Então, por exemplo, uma indústria de celulose, quando ela vai fazer uma expansão, aquela expansão, se for uma empresa minimamente organizada e tiver num país onde a política econômica e as estruturas institucionais, né, os poderes constituídos são estáveis, e se não houver nenhuma surpresa no mercado mundial, então ela faz um planejamento de investimentos de 5, 10 anos, 15 anos, de acordo com aquele estudo de demanda. Então, o que aconteceu no país aí, né? Por exemplo, em 2012 a gente teve aquela bolha imobiliária norte-americana, que eu não vou entrar aqui no mérito, né, do que foi e tal, mas o reflexo foi que os americanos deixaram de comprar madeira de melhor qualidade que era produzida aqui no Brasil. Então houve um excesso de madeira em um determinado momento, as serrarias, muitas diminuíram muito a produção, as produtoras de madeira, madeira colada, de molduras, tiveram que diminuir a produção, as indústrias de chapas e fibras diminuíram a produção, tudo isso em função de um acontecimento econômico lá nos Estados Unidos. Bem, depois nós tivemos uma recuperação financeira até 1985, mais ou menos, quando nós tivemos uma crise política aqui até 2005, que nós tivemos uma crise política forte aqui no Brasil. Então os investimentos aqui no Brasil diminuíram no mercado interno. Quando há uma crise política, o dólar sobe. O investidor deixa de investir na produção e investe em moeda forte. Então o dólar subiu. As empresas que fazem exportação de produtos se fortaleceram, porque quando o dólar ele sobe em relação ao real, significa que o real está desvalorizado. Então, com a mesma quantidade de dólares, eu posso comprar, o consumidor externo, ele pode comprar uma quantidade muito maior de produto. Essa é a estratégia. Então é o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, no mercado madeireiro, no mercado de celulose, no mercado agrícola, de proteína animal, em função dessa desvalorização do real frente ao dólar, que é uma estratégia de estabilidade econômica do governo, os produtos ficaram mais baratos para exportação. Então o exportador, com aquela mesma quantidade de dólar, ele vai comprar muito mais produto aqui no Brasil. Então essas empresas que exportam, elas estão ganhando rios de dinheiro nesse momento. Então esse é um acontecimento que não estava previsto. Mas quando se faz um planejamento estratégico, né, se tem essa margem também, né, de acontecimentos imprevistos, de catástrofes, de variações da economia, etc. As grandes indústrias fazem isso. Bem, estabelecido então a estratégia, né, se passa por planejamento tático, que está relacionado quando, onde e como realizar as operações florestais para atender os objetivos da empresa. Segundo Gun, 91 e Souza, 2004, o planejamento tático pode ser dividido em 3 tipos: tático de longo prazo, médio prazo e curto prazo.
O de longo prazo vai garantir o abastecimento de madeira para a indústria, no longo prazo, né? E maximizar o valor presente líquido obtido da floresta, ou seja, ele vai garantir o abastecimento e vai garantir a máxima rentabilidade do investimento florestal. Então, esse modelo ele vai ser baseado em informações agregadas. O que é informação agregada? É um conjunto de informações que quando elas são agregadas, são juntadas, elas criam um cenário onde se pode prever uma determinada situação. Então, informações agregadas, incerteza de preço, mercado, crescimento econômico e tecnologia. Foi o que eu expliquei agora há pouco, né? O planejamento tático de médio prazo envolve o planejamento das operações florestais específicas para cada projeto ou unidade de colheita anual. Ou seja, digamos lá que eu fui fazendo o plantio anual dos povoamentos e daí em um determinado ano eu tive plantio em área mecanizada. Outro ano eu tive plantio em áreas predominantemente não mecanizáveis. E no outro ano eu tive áreas de plantio tanto mecanizáveis como predominantemente não mecanizáveis. Então, quando eu chegar naquele período, eu já tenho que estar preparado com equipamentos, operadores, logística, equipes de manutenção preparadas, tanto para a colheita mecanizada quanto a colheita semi-mecanizada. E o planejamento tático de curto prazo especifica em quais talhões serão desenvolvidas as operações florestais. Seria mais ou menos um planejamento de 5 anos, 3 anos, alguma coisa assim. Tá? Então, aqui ó, é um planejamento de médio prazo, né? 3 a 5 anos. Então, quais são as definições da estrutura necessária para as operações, né? Preparação de infraestrutura, que são estradas, né? Dimensionamento de modos de produção. Então, eu vou precisar de quais equipamentos, quantos modos de colheita, eu vou precisar de que tipo de equipamento de colheita, de acordo com o grau de declividade do terreno. O meu plantio pode ser mecanizado, semi-mecanizado ou terá que ser manual. Estabelecimento de estudo de contratos, né, de terceiros, se vai ser necessário compra de terra, quanto que deve ser feito e assim sucessivamente, né? E daí nós chegamos no planejamento operacional, que ele busca antecipar problemas, aí que vem, né? O engenheiro tem a sua formação conceitual, teórica, na graduação, e com base, como eu falei, nesses conceitos, né? Nesses métodos, nessas técnicas, no conhecimento tecnológico, é que ele vai resolver problemas que aparecem no cotidiano. Então vai antecipar problemas, estabelecer rotinas, alternativas operacionais, para que se alcancem as metas de produção estabelecidas então no planejamento geral, no planejamento tático e estratégico. Isso é uma definição do Vaduzsky em 87. Quais são as variáveis que afetam então as operações? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida com certa antecedência, né? Então é necessário que se vá a campo nas áreas que foram definidas para plantio e colheita no planejamento tático e se faça então a identificação do que pode afetar a produção e a produtividade.
Então, sejam eles, por exemplo, manutenção de estradas, adequação do projeto à questão de certificação florestal, né? Qual a estimativa de custo. Claro que isso já tem que ter no estratégico e no tático, mas aqui no operacional esse custo vai ser detalhado, né? E se alguma situação de campo vai ter que ter uma correção do plano original. Por exemplo, deixa eu lembrar em qual ano que foi agora, mas nós tivemos alguns anos atrás, talvez 2013 ou 2015, eu não lembro, não me recordo direito, uma situação extraordinária de chuva no inverno aqui no Paraná. Então, na estação de inverno, que chove pouco, nós tivemos aqui no mês de junho 300 milímetros de chuva. Se você for buscar essa informação, aí você vai achar. Então, isso causou um problema grave na questão de logística e planejamento das indústrias florestais aqui da região de Jaguaraíva, Castro, Sengés, Arapoti, porque as empresas fazem justamente a manutenção de estradas no período de pouca chuva, né, para que o trabalho seja realizado e que ele se mantenha, né? Porque você sabe, se você fez uma manutenção da estrada, choveu em seguida e passou o caminhão, você perdeu o trabalho. Então, essas operações de preparo de estradas para a questão de transporte florestal no próximo ano são feitas no inverno, que é a estação seca aqui no sul. E naquele ano choveu 300 milímetros em junho. Então, as operações de manutenção não puderam ser feitas naquele mês. E isso causou um atraso na manutenção e reparação de estradas, porque aquilo que estava programado para junho teve que ser feito em julho e agosto, porque em setembro já começa o período chuvoso novamente. Então, aquele planejamento inicial teve que ser revisto, teve que ser corrigido muito rapidamente, antes que as operações se iniciassem. Então, vamos lá. Planejamento operacional ele é feito com um horizonte de um ano, mas com uma visão mensal, né? Então, no tático são definidos quais projetos, quais áreas que vão ser colhidas nos próximos anos. No operacional, qual área vai ser colhida no próximo ano? Essa área, tantos hectares. Quantos quilômetros de estradas principais e secundárias tem? Tantos quilômetros. Então, nós vamos ter que fazer a manutenção dessas estradas. Teremos quanto de volume de madeira para colher? Tanto. Teremos quanto de volume mensal para colher? Teremos tanto. Qual é o volume médio individual, VMI, das árvores? Para que eu possa dimensionar os equipamentos, né? Vai ser um feller, vai ser um harvester, vai ser um módulo com feller, mais skidder, mais um processador na beira da estrada. Qual é a capacidade desse feller de colheita? Qual a capacidade do skidder? Qual a capacidade do processador? Tudo isso em função do volume médio individual das árvores, que vai ter que ser informado com antecedência de um ano, mais ou menos, né, pela equipe de inventário, que vai ter feito esse inventário um ano antes e já vai passar essa informação para a equipe de colheita operacional. Tá, quanto de colheita que vai ser feito por mês? Qual é o tempo que as equipes de silvicultura terão entre a colheita e a disponibilização de áreas para o plantio? Quanto de muda que eu terei que ter produzida disponível naquele mês para atender a demanda da silvicultura? Quantos litros de herbicida que eu terei que ter para aplicação no pré-plantio, no pós-plantio e nos anos subsequentes? Mesma coisa formicida, mesma coisa adubação.
Então é uma cadeia, né, de decisões operacionais, quantas horas de que equipamentos que eu terei que ter. Esses equipamentos vão ser próprios, vão ser terceiros, operações serão próprias ou terceiros. Quanto de própria que eu terei, quanto de contratos de terceiros eu terei, quanto isso vai custar para a empresa. Tudo isso é feito no planejamento tático, mas somente quando chega o momento da operação é que se tem certeza dos custos, né? Então tudo isso tem que ser definido. E é feito no planejamento operacional, então. Eu conversei com muitos alunos da faculdade que trabalham em empresas, e lá por agosto, julho, mais ou menos, eles começam a fazer o planejamento operacional do ano seguinte. E daí, estabelecido, esse planejamento vai sendo discutido até mais ou menos outubro, novembro. Aí se bate o martelo, o planejamento operacional é isso e vai custar tanto. Aí, no ano seguinte, tem que se cumprir esse planejamento operacional dentro dos custos pré-estabelecidos. Estourou o custo nesse mês. Tem que fazer uma justificativa para a empresa por que os custos foram acima do esperado. E se o custo foi menor, também tem que justificar. Por que você superestimou os custos, já que o custo operacional foi tão menor? Porque tudo isso é uma questão financeira, né? Se eu estabelecer lá um custo mensal de 1 milhão, por exemplo, mas na verdade eu vou gastar 1.200.000, esse 200 mil por projeto, esse 200 mil tem que sair de algum lugar, né? Então, algum lugar da empresa vai ter que deixar de ter um investimento de 200 mil para cobrir aquele rombo. Ou a empresa vai ter que captar esse recurso no mercado a uma determinada taxa de juros para ser pago num período para cobrir aquele rombo. Vejam. Ou eu fiz um planejamento de um custo anual de 1 milhão. Ok. Chegou no final do ano, eu gastei 800 mil. Tá, mas aí também tem um problema, porque eu captei 1 milhão de reais para investimento nas operações florestais e você gastou somente 800 mil. Aí eu fiquei com esses 200 mil parados, deixando de investir em outras áreas da empresa, ou tive que captar 200 mil a mais, ou seja, 20% a mais do recurso que seria necessário, quando eu não precisava ter captado esse recurso. Então são questões cruciais, né, na empresa, né? E pensar também que o planejamento operacional, aquela visão holística, né? Eu não posso pensar apenas como silvicultor, eu não posso pensar apenas como a equipe de construção e manutenção de estradas, eu não posso pensar apenas como certificador, como aquele que vai fazer a colheita. Não, é tudo integrado, né? Então, se eu fizer uma estrada com um pavimento inadequado para a redução de custos, isso vai aumentar o custo do transporte, por exemplo. Vai aumentar o tempo de transporte de madeira, que vai atrasar a colheita, que vai atrasar o atendimento da demanda da indústria, né? E atrasando a colheita, os equipamentos vão ficar ociosos, ou seja, um custo, né? E vai atrasar também a implantação, a reforma e implantação da nova floresta. Vejam como é uma cadeia, né? Quando eu participei de uma tomada de preços para um inventário de florestas nativas, quando da implantação do projeto Puma, e eu saí várias vezes a campo quando fui fazer um reconhecimento das áreas, né? Saí muitas vezes a campo com o responsável pela estrutura viária do projeto Puma. Então ele falava assim para mim, né, que eram números
fantásticos assim. Por exemplo, tinha 3.000 funcionários na obra do Projeto Puma. Então, vejam, vamos fazer umas contas aqui rápidas, né? São 3.000 funcionários por dia que tem deslocamento, que vão viajar em ônibus. Um ônibus grande aí tem 55 lugares. Então seriam 55 ônibus em trânsito por dia, de manhã indo para a obra e voltando à tarde. Então ele teria que ter uma manutenção de estrada onde e o tempo de percurso era calculado, né? Então o ônibus vai sair de Ortigueira num determinado horário, até determinado horário, sem atrasos. Ele vai ter o tempo de percurso de tal forma que o funcionário chegue na obra em determinado horário e comece a trabalhar naquele horário. Aí ele falava para mim: Vitor, imagina, a pessoa ele era engenheiro civil, já uma pessoa de idade, aposentado, mas ele era uma pessoa muito positiva, assim, muito bacana. Então ele falava para mim: Vitor, imagine, se eu tiver um problema aqui na estrada de um escoamento de água que atravessou a estrada e fez uma pequena vala ali, tá? Então os ônibus, 55 ônibus, um atrás do outro, imagina. Os ônibus, eles vão chegar naquela valeta, eles vão ter que reduzir a velocidade, passar devagar sobre aquela valeta e retomar a velocidade para chegar na fábrica. Então é o tempo entre reduzir a velocidade, passar a valeta e retomar a velocidade. Ele falou assim: ó, imagine se nesse processo eu tenha uma perda de 3 minutos por ônibus. Então são 3.000 funcionários vezes 3 minutos de atraso, eu vou ter 9.000 minutos de atraso. Isso aqui dividido por 60, né? Que é minuto dividido por 60 da hora, eu terei 150 horas onde eu estou pagando para o funcionário trabalhar e ele não está trabalhando. Então vejam como, quando a gente faz conta, os números assustam a gente, né, se a gente não estiver preparado. Então, uma única valeta por uma manutenção mal feita na estrada, né, e eu acho que são números bem reais, né? Entre a desaceleração e a retomada da aceleração, um atraso aí de 3 minutos no ônibus, né? Vezes 3.000 funcionários, isso dá 3 minutos por funcionário, dá 150 horas trabalhadas a menos numa indústria assim, né? Dividido por 8 horas por dia, são 19 dias parados. É praticamente um mês, né, em termos de dias úteis, né, um mês parado. Os funcionários pararam um mês. Vejam como os números assustam, né? Então o planejamento tático, né, ele tem que ser holístico, né? Tem que ser pensado em termos econômicos, ambientais e sociais. É multidisciplinar. Colheita, transporte, logística, manutenção de estradas, deslocamento de máquinas e equipamentos, insumos, enfim, toda a infraestrutura, né? E a questão ambiental também. Aí se passa para o microplanejamento, estudo no operacional, né? No macro e micro planejamento. Então, horizonte de 1 ano a 6 meses. Então, quais são as definições operacionais? Então, descrição de talhão por talhão.
Na Valor Florestal, quando passou de valor, né, ou do investidor, né, de investimento para a Klabin e Arauco, eu lembro muito bem que ali perto da cidade de Jaguaraíva aconteceu a colheita, né, da madeira e o replantio, a reforma dessas áreas e o plantio. E todas as áreas de APP foram readequadas, porque no plantio anterior, o plantio de pinos tinha avançado sobre áreas de APP. Então, ao invés de deixar essa madeira em pé, a empresa fez um termo de ajuste de conduta com o Instituto Ambiental do Paraná, na época, né, hoje o Instituto Água e Terras, de fazer a colheita da madeira e esperar a regeneração natural, fazer um monitoramento da regeneração natural dessas áreas de APP. Então todas as áreas todos os talhões tiveram suas áreas de APP readequadas, remarcadas a campo. Então, é um planejamento de talhão por talhão, né? A descrição, a identificação das restrições operacionais, qual o volume de madeira do talhão, qual a distância média de colheita e arraste, né, transbordo dessa madeira, se terá que ser feito um transporte entre a área da colheita e um pátio intermediário, né, isso às vezes, por exemplo, a região ali de Tijucas do Sul, no Paraná, ali, né, Bocaiúva do Sul, ali tem muita região de plantio de pinos e é uma área extremamente topografia forte ondulada, né? Então tem algumas áreas onde é feita a colheita, essa madeira é transportada por um caminhão de 2 eixos somente, né, o toco que a gente fala, ou no autocarregável até um pátio intermediário, e desse pátio intermediário carregado num truque e no truque para um bitrem lá na frente. Então são situações de microplanejamento mesmo, né? Estradas, né? Então quando houve a migração, né, de caminhões, de modais de transporte, de caminhão truque para bitrem, por exemplo, ou carreta para bitrem, surgiu o problema da área de manobra dentro do talhão, né? Então tem a estrada principal, tem o ponto de carregamento, mas esse bitrem vai ter que ter, né, uma estrada onde haja uma curva, um retorno com um determinado raio onde o bitrem possa fazer essa curva, né, porque antes era carreta ou era caminhão-truque. Então o raio de giro ali de retorno era menor. Então as estradas tiveram que ser readequadas também para esse novo modal de bitrem. Bem, aí os outros aspectos, né, de produtividade estimada e assim segue. E daí tem o planejamento operacional de curto prazo, que é 0,30 dias, é o que se fará no próximo mês. Então aquilo que havia sido planejado há um ano atrás, há 6 meses atrás, ele entra com um alinhamento com a realidade. Então aquilo que nós vimos há um ano atrás é o que está acontecendo hoje? Tá. Há alguma modificação? Então vamos realinhar de acordo com o que há de concreto lá no campo. Daí de repente surge uma nova demanda, né? Que geralmente é assim, né? O comercial vende antes, a área comercial acaba atendendo a demanda de outros clientes antes da colheita da madeira. Então quando chega o momento da colheita, a programação inicial ela é alterada. Isso acontece bastante com quem trabalha com produção de madeira para
comercialização de toras, né? Então o que manda é o comercial, é o cliente lá. Então tem que se fazer uma readequação. Por exemplo, tem um cliente que consome madeira com 2,50, outro com 2,60, outro 2,70, outro, né? Então tem que haver essa readequação. Daí quando mudou o sortimento, tem que fazer uma readequação do estoque de madeira. E assim vai, né, com a questão das operações talhão por talhão, como vai ser feita a gestão do transporte, né, quantos caminhões por dia, qual é o percurso de estrada, estrada rural, qual é o percurso de estrada asfaltada, qual é o tempo de descarregamento desse caminhão. Então, quantas viagens por dia um caminhão pode fazer? Então, quantos, diante da quantidade de madeira que eu tenho que entregar no pátio da empresa, quantos caminhões eu tenho que ter? Tá? E depois a liberação da área para a reforma e plantio. Bem, então o plano operacional ele vai atingir aspectos da estratégia definida, né, de acordo com o planejamento tático e estratégico. Ele vai aglutinar informações lá da disponibilidade de madeira e qual é a demanda e produção de madeira. Veja que é um processo extremamente dinâmico, né? Também, de acordo com essa disponibilidade da demanda, o dimensionamento das equipes de campo. Então eu vou precisar de 1, 2, 3 módulos, né? Quantos caminhões comboio de manutenção eu vou ter que ter. Diante dessa demanda e do que eu tenho no campo, como que eu vou definir as metas de produção para adequar àquela demanda mensal que havia sido programada. Aí os custos, né, disso tudo. A questão dos sortimentos, né, que eu já descrevi. E diante de variações, né, como mercado, como preço da madeira, o sortimento de madeira, enfim, variações também no clima, tudo isso entra num replanejamento do processo, que leva a um planejamento, uma adequação do planejamento operacional. Então, por melhor que seja o seu planejamento estratégico e tático, e por melhor que seja o planejamento operacional anual, semestral e mensal, sempre vão ocorrer readequações. Então é um processo contínuo de alimentação de informações, né? Por isso que o professor Felipe, por exemplo, deve ter falado para vocês as anotações, né, de produção diária dos módulos, dos equipamentos, das horas efetivas de trabalho, de manutenção, hora parada, hora de transporte. Tudo isso tem que ser adequado de acordo com o planejamento operacional mensal. Então, fechando, né, o nosso conteúdo aqui. Quando se fala de nível institucional, ou seja, a instituição, a empresa, né, ela tem uma visão, tem uma missão e tem os objetivos. Então, a instituição vai criar um planejamento estratégico, que ele é genérico e sintético, de longo prazo, que vai orientar a empresa na sua totalidade. Ou seja, eu sou uma empresa de chapas de fibras, a minha estratégia é de crescimento anual de 10%, em 5 anos então queremos crescer 10% ao ano, teremos que ter, bem, até aí tá bom, para esse crescimento de 10% ao ano eu vou ter que fazer uma readequação
da minha estrutura da indústria, com aquisição de novas máquinas em tanto tempo, novos investimentos em tanto tempo. Tá. Isso é o planejamento estratégico. Então, quem vai fazer isso são os diretores da empresa, é o CEO da empresa, né? Os diretores e gerentes. Esse é o planejamento estratégico. Aí o planejamento tático é o nível intermediário, é a gerência e os coordenadores de área. Vai fazer o planejamento tático. Então ele é menos genérico e mais detalhado, como a gente viu. Por exemplo, planejamento de médio prazo, 3 a 5 anos. E vai abordar então cada unidade de trabalho, cada unidade de custo separadamente. Então, eu tenho lá a unidade de colheita, a unidade de logística, a unidade de estradas, eu tenho a unidade de certificação florestal, a unidade de silvicultura, a unidade de inventário e manejo. Tá? Então tudo isso tem que ser alinhado com todas essas unidades de trabalho para que se atinja aquele objetivo estratégico de aumentar a produção e o faturamento anual de 10%, como havia sido estabelecido. Tá. Daí no nível operacional, planejamento, como a gente viu, operacional. Quem que vai participar disso? Os coordenadores de área, os encarregados de campo, junto com o gerente da área. Tá? Aí é feito o planejamento detalhado e analítico, como a gente viu, né? Talhão por talhão, hectare por hectare, dentro de um prazo de até 1 ano, né? E ele é micro-orientado. Ele aponta então cada talhão, cada tarefa e cada operação isoladamente. Tá? Então, aqui nós fechamos esse conteúdo de planejamento operacional, planejamento florestal. E acima disso, né, isso tudo a gente falou de empresa. Aí existe o planejamento regional, onde a empresa olha para a região, né, e ela se identifica, por exemplo, se ela está num cluster florestal, que é uma região produtiva. Então, por exemplo, a gente tem o cluster florestal de Jaguaraíva, de Telêmaco Borba, a gente tem um cluster florestal lá no norte de São Paulo e Mato Grosso, onde a gente tem aquelas indústrias de celulose. São agrupamentos de empresas florestais, tanto de produção de madeira quanto de consumo, nos vários níveis, né, seja madeira para energia, processo, para serraria, laminação, chapas de fibras, enfim. Né? Então, isso é um planejamento regional. E existe o planejamento a nível nacional, que são as políticas florestais. Então, por exemplo, essas grandes empresas, elas têm funcionários específicos do lobby da empresa. Então, esse funcionário vai ter contato, então, com a equipe de governo federal, estadual e municipal. E ele vai participar da confecção, né, da construção das políticas públicas florestais, de nível nacional, nível regional, estadual e municipal. Isso faz parte, isso não é errado. Existe o lobista dentro da empresa para que ele participe, né, da definição dessas políticas macropolíticas, que a gente pode chamar. Né? Bem, gente, eu espero que tenha sido claro, que eu sei que é um pouco longo, né? Nós tivemos aí desde as 7h30, né, mais ou menos, agora são 10 horas,
mas espero que vocês tenham aproveitado bem. É um conteúdo extenso, mas bastante importante. E se você almeja alguma coisa na área florestal, algo mais na área florestal, numa empresa, você tem que entender de planejamento florestal, né? E para isso você tem que entender de silvicultura, de inventário, de logística, certificação, né? Geralmente as empresas, quando percebem assim que um determinado técnico tem potencial de crescimento, a empresa vai colocando esse profissional em diversas áreas, então ele vai passando lá. Isso eu já vi, por exemplo, um ex-aluno nosso passou pela área de topografia, depois ele foi para a silvicultura. Enquanto ele estava na silvicultura, algumas vezes ele atendeu a colheita. Daí depois ele ele assumiu definitivamente a colheita. E depois ele passou a gerente florestal, de uma região florestal. E assim, né, se você almeja, né, um crescimento na tua carreira, né, tem que pensar nesse aspecto, né. Você pode trabalhar a vida inteira na silvicultura, por exemplo, não tem problema, né, desde que você goste daquilo e faça aquilo bem, né. Você pode trabalhar a tua vida inteira em inventário ou logística, não tem problema, né. Só quando a gente quer um crescimento maior, a gente tem que ampliar, né, o horizonte, o campo de visão e aprender de todas as áreas possíveis dentro da empresa, até que você tenha uma visão do todo, né? Ezequiel está escrevendo alguma coisa lá pra gente? Tudo bem, eu trabalhei 10 anos só com silvicultura, Ezequiel, né? Daí chegou num ponto assim que eu enjoei de silvicultura. Aí eu comecei a olhar um pouquinho para a área de manejo, tá? Eu tive esse interesse, mas nada contra, né? Eu conheço profissionais que passaram a vida inteira na área de silvicultura ou na área de inventário. Não tem problema nenhum nisso, né? Ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa aula vai estar disponível em 2 vídeos no YouTube, tá ok? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Ok, gente? Uma boa noite para todos, se cuidem e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço para todos.